Mais uma vez, estamos aqui hoje com você, graças à parceria da Danone Academia e a Braskem. Hoje, nós vamos falar sobre dois aspectos, dois fatos muito interessantes. A famosa e controversa doutora Vandenberg deu a conferência Cuthbertson, a mais importante da ESPEN. E depois houve um simpósio muito interessante sobre terapia nutricional no câncer. Vamos lá. A professora Vandenberg começou sua fala mostrando a evolução que as unidades de terapia intensiva tiveram nos últimos 60 anos. E realmente, graças a grandes avanços tecnológicos e de informática, muitas possibilidades se abriram em termos de monitoramento de pacientes e intervenções farmacológicas guiadas através de medidas muitas vezes agressivas. No entanto, isso serviu para abrir muitas e novas questões. E ela, como se tratava de uma área de nutrição, focou seu interesse a seguir nos aspectos nutricionais do paciente crítico. Um dos aspectos muito interessantes que a Vandenberg abordou foi o legado da doença crítica, que nós pouco pensamos. Veja bem, diz ela que os pacientes adultos com doença crítica, eles têm alterações neuropsiquiátricas e cognitivas, saindo da UTI, doença óssea e risco de fraturas. Aqueles que tiveram insuficiência renal aguda podem desenvolver insuficiência renal crônica. E as crianças, elas têm um risco de diminuição do seu crescimento e, comprovadamente, alterações neurocognitivas. A doutora Vandenberg, na sua apresentação, desfilou a sua carreira meteórica de trabalhos fascinantes, sempre publicados em revistas de altíssimo impacto, como o New England, por exemplo. E ela mostra que o que norteou a sua vida científica foi descobrir um problema que merece uma solução na clínica, ir à bancada experimental, retornar com os resultados experimentais para trabalhos clínicos duplos cegos randomizados e voltar de novo para a prática clínica aplicando os resultados. A isto se chama uma pesquisa translacional, ou seja, o problema translada entre o experimental, o clínico e volta para a prática clínica. Todos nós sabemos dos trabalhos importantes da doutora Vandenberg em relação ao controle glicêmico. Apenas lembrando, o primeiro trabalho dela mostra que a hiperglicemia em doentes cirúrgicos foi associado a maior mortalidade, maior taxa de insuficiência renal e maior morbidade nos pacientes em UTI. E que a prática de um controle glicêmico rigoroso através de bomba de insulina, mantendo a glicemia entre 80 e 110, diminuía estas complicações. Mais tarde, ela fez um outro trabalho, que foi agora em doentes clínicos, com resultados não tão bons, principalmente porque apareceu a hipoglicemia, que nós sabemos é mais grave do que a hiperglicemia. E posteriormente apareceram outros estudos, inclusive o famosíssimo NICE-SUGAR, com 6.000 doentes, que finalmente mostra que não é tão importante esse controle glicêmico tão rigoroso no sentido de evitar a hipoglicemia. Mas a doutora Vandenberg não se deu por vencida. Ela admite, e admitiu em público, que realmente é difícil mesmo evitar a hipoglicemia. E o que ela fez? Voltou à bancada e desenvolveu um algoritmo computadorizado, automatizado, junto à bomba de insulina e ao controle glicêmico, que já foi checado em 3 ou 4 centros, no sentido de auxiliar as enfermeiras a manter este controle glicêmico do jeito que ela acredita ser importante. Então, nós em breve veremos
esse algoritmo provavelmente associado a uma bomba de insulina que automaticamente vai corrigir com uma larga margem de segurança para evitar a hipoglicemia no paciente grave de UTI. Isto porque ela acredita firmemente que as variações de insulina de glicemia, durante o dia é capaz de levar a um dano celular e que compromete gravemente a evolução do paciente, piorando a morbidade e a mortalidade cirúrgica. Um outro aspecto que a doutora Vandenberg comentou foram os resultados a respeito da nutrição parenteral precoce versus tardia, o tão famoso e controverso EPANIC. Ela volta ao assunto lembrando que é a sobrecarga de aminoácidos que poderia levar a alterações não na mortalidade dos pacientes, mas sim na sua recuperação. E, não fora isto, ela cita os resultados de seu novo estudo, o PEPANIC, que foi agora feito em crianças, também um multicêntrico, também publicado agora, há pouco tempo, e que compara nutrição parenteral precoce versus nutrição parenteral tardia em crianças. E ela mostra que as crianças que receberam precoce, a parenteral, evoluíram pior do que aquelas que receberam parenteral tardia. E mais ainda, a doutora Vandenberg acompanha 4 anos depois algumas dessas crianças e observa que elas desenvolveram importantes, graves déficits cognitivos e inclusive déficits de atenção, chamando a atenção que existem repercussões tardias na hora que nós tomamos uma atitude dentro de uma UTI. E uma dessas atitudes pode ser atribuída ao conteúdo de ftalato, que é usado para amolecer os equipos, as bolsas que contêm, por exemplo, a parenteral. E esse ftalato é infundido junto com a nutrição parenteral. E experimentalmente ele é capaz de produzir alterações cognitivas, por exemplo, em animais de laboratório. Fica aí então aberta uma questão muito grande e, como sempre, ela é extremamente controversa, embora brilhante. No segundo bloco de hoje, nós vamos falar sobre terapia nutricional em câncer. Em uma das sessões, abordou um conceito muito interessante. Todos nós sabemos a importância de avaliar o paciente com câncer, no seu consultório, no seu hospital. Mas como fazê-lo? Então, podemos usar métodos ultra sofisticados, como bioimpedância, DEXA e vários outros. Mas uma das coisas que foi retomada é o valor do índice de massa corpórea, mas só que associado com a perda de peso no passado recente. De modo que existe um trabalho que apontou que se você associa de um lado no eixo X a perda de peso medida pela queda do índice de massa corpórea e do outro lado a perda de peso no passado recente, você consegue uma variável que é o quê? A intensidade da perda de peso no tempo. E isso é extremamente importante, porque está relacionado com mortalidade. E é muito fácil de fazer no seu consultório, no hospital. A seguir, nós tivemos o Dr. Argiles. O Dr. Argiles é da Espanha e ele é muito famoso pelas suas contribuições na fisiopatologia da caquexia do câncer. E ele foi muito feliz ao dividir a apresentação em etapas distintas, em que ele discorre sobre as causas da caquexia. Então, começa com os distúrbios no balanço energético, depois ele passa para as alterações mitocondriais, depois os distúrbios associados à perda de peso, a perda de peso muscular, depois a perda do tecido adiposo e a contribuição deste, e por fim a caquexia como uma síndrome multiorgânica.
Então vamos começar pelo balanço energético. É fácil compreender que ele tem duas variáveis: a falta de ingestão alimentar e um consumo aumentado. O consumo aumentado pode ser atribuído que o gasto energético de repouso está aumentado e a termogênese alimentar está diminuída por conta da menor ingestão, anorexia ou problemas mecânicos. Um dos responsáveis principais pelo aumento do gasto energético de repouso, que não está presente em todos os tipos de câncer, mas quando ocorre, é atribuído aos ciclos fúteis. Os ciclos fúteis são aqueles em que ocorre gasto de energia, ocorre consumo de ATP, mas não há benefício para o organismo, apenas para o tumor. O bom exemplo é a glicólise anaeróbia do tumor, produzindo lactato, que deve ser reconvertido a glicose no fígado do hospedeiro, pelo chamado ciclo de Cori. Só que o tumor usa de novo essa glicose para reconverter em lactato. E nesta passagem, por dia, se pode perder até 300 calorias num paciente com câncer. Um outro aspecto envolvido neste ponto particular é a disfunção das mitocôndrias. Então, o paciente com câncer, ele tem morfologicamente uma alteração nas suas mitocôndrias. Lembram que a mitocôndria, pelo seu complexo 1 e o complexo 4, é que faz com que a passagem de elétrons produza o ATP. Ora, se a mitocôndria está alterada, nós temos uma menor produção de ATP. Então, existe uma disfunção morfológica e funcional com esses dois complexos reduzidos nos experimentos que o Ardiles conduziu e também em pacientes com câncer. O segundo ponto, vocês se lembram, é a inflamação associada ao tumor. Então, nós sabemos que indivíduos que têm proteína C reativa elevada, interleucina 6 elevada e TNF elevado têm maior mortalidade do que indivíduos com câncer com taxas menores. E, aliás, existe uma relação direta. Quanto maior é o nível dessas variáveis de medida inflamatória, maior é, ou mais rápido é, a frequência da mortalidade nesses pacientes. Então, existe uma reação inflamatória do organismo contra o tumor, mas também o próprio tumor é capaz de fazer agentes inflamatórios. E por quê? Porque o TNF e essas outras, elas fazem proteólise, fornecendo aminoácidos e, portanto, nitrogênio para o crescimento do tumor, e são capazes de fazer lipólise, que liberam ácidos graxos livres na corrente sanguínea, que também são aproveitados para o crescimento do tumor. Outro mecanismo fisiopatológico importante é o desgaste do músculo. E ele acontece por várias razões. Uma delas existe a apoptose, ou seja, a morte celular do músculo. Mas existe dificuldade de síntese e aumento de degradação, em função das citocinas pró-inflamatórias e também de hormônios contrarreguladores. Com isso, nós temos uma progressiva deterioração da massa muscular que caracteriza e vem sendo cada vez mais caracterizada dentro da caquexia. Agora, se nós lembrarmos que esse indivíduo com câncer é um indivíduo idoso, que já pode ter sarcopenia, esta associação de sarcopenia com uma degradação proteica, dificuldade de síntese induzida pelo câncer, piora a destruição e a atrofia muscular desses pacientes. E é muito importante lembrar que mesmo indivíduos idosos com câncer, em termos de 50% deles têm sarcopenia. E mais ainda, essa sarcopenia é diretamente associada com a ocorrência de tolerância ou não à toxicidade de quimio e radioterapia e também à mortalidade em câncer. E sabemos também que existe a perda de tecido gorduroso em câncer.
Na realidade, há tempos que se sabia que há um desgaste do tecido gorduroso promovido, por exemplo, por uma lipólise levada por interleucinas, tipo TNF, que aumenta a lipólise e com isso ácidos graxos livres. Então isso já era conhecido. Mas há uma adição a esse conhecimento, que por conta da interleucina 6, principalmente, e outras mioquinas, e daí a gente já pode imaginar que existe uma conversação entre o músculo e o tecido gorduroso, o tecido gorduroso branco, ele passa a ser marrom. E nessa passagem motivada justamente pela presença da interleucina 6. E este marrom, ele é mais suscetível ao desgaste. Ora, essa situação é muito benéfica para uma pessoa que quer emagrecer. Então, se nós conseguíssemos estimular a passagem, a coloração do tecido branco para marrom, seria uma boa maneira de resolver o problema da obesidade. Mas no indivíduo com câncer, isso não adianta nada, isso só piora a situação dele. E isso é um fenômeno recente que vem sendo descrito, e principalmente atribuído à interleucina 6, como nós já falamos, que faz parte da constelação inflamatória das citocinas de um paciente com câncer. O Dr. Argiles terminou a palestra dele falando sobre a conversação cruzada entre o músculo e todos os outros órgãos. Na verdade, ele projetou um slide com o músculo no meio e todos os outros órgãos, o intestino, o osso, o cérebro, a gordura, né, em volta, mostrando que essas mioquinas geradas pelas alterações tissulares, seja por apoptose, seja por presença das citocinas, vão atuar alterando negativamente todo o comportamento funcional dos demais órgãos e contribuindo em conjunto para a sintomatologia da caquexia. O Dr. Alessandro Laviano discorreu sobre calorias e proteínas como capazes de modificar a evolução de morbidade e mortalidade durante o tratamento de pacientes com câncer. Ele citou trabalhos inicialmente já conhecidos da nutricionista e agora médica Paula Ravasco, mostrando que intervenções de aconselhamento dietético e nutrição com suplementos orais foram capazes de melhorar o estado nutricional e modificar o tempo de mortalidade de pacientes com câncer, e esses foram depois suportados por vários outros trabalhos na mesma linha. Trabalhos mais recentes deste ano, em câncer de esôfago submetidos à quimiorradioterapia, apontam também que pacientes em que se tem um estado nutricional melhor, têm uma evolução perante o tratamento melhor e uma menor mortalidade. Mas um dos aspectos mais importantes que foram tocados é que vem se acumulando a cada vez mais evidências que apontam que é possível modificar a relação entre degradação proteica e síntese proteico em indivíduos com câncer e mesmo em câncer avançado. Então, nós sabíamos que a degradação proteica está aumentada e a síntese diminuída. E com isso, então, sempre se discutia o que adianta dar proteína para esses pacientes. Mas o Dr. Laviano acompanhou uma série de trabalhos que ele mostrou em que, à medida que se aumenta a quantidade de proteína ofertada a esses pacientes, nós conseguimos vencer a resistência anabólica e aí então o paciente com câncer passa a fazer síntese proteica. E ao fazer isso, ele consegue condições de melhor sobrevivência e melhor tolerância à toxicidade do tratamento quimiorradioterápico. Um outro nutriente abordado pelo Dr. Laviano foram os ácidos graxos ômega 3, EPA e DHA. E ele
trouxe trabalhos apontando que naqueles pacientes onde estes ácidos graxos estavam baixos no plasma, houve uma menor sobrevida. Por outro lado, existem vários trabalhos buscando a oferta de ácidos graxos ômega 3 em pacientes com câncer. Alguns conseguiram aumento de peso corpóreo, outros melhoraram o apetite, ainda outros mostraram efetivamente redução de níveis de leucotrienos do tipo PAR e prostaglandinas E2, por exemplo, de modo que existe com certeza uma possibilidade de uso clínico de ômega 3. E esse uso clínico pode ser dividido em duas vertentes. Uma delas é buscando a melhoria do estado nutricional, atenuando a inflamação já mencionada. Mas outra seria explorando a capacidade oxidativa do DHA. Nós sabemos que o DHA tem 6 duplas ligações. Então, se ele é dado junto com quimioterápico, por exemplo, num trabalho recentemente publicado, que ganhou o prêmio, aliás, aqui na ESPEN, foi dado junto com cisplatino. Então, o que acontece? O cisplatino promove radicais livres. Esses radicais livres fazem com que haja uma ruptura das duplas ligações do DHA, que ao estar incorporado nas membranas do tumor, facilita o seu rompimento. Então, há uma potencialização do efeito do quimioterápico. Essa ideia é importante, já foi explorada em câncer de mama pelo Bourbonneau na França e agora novas evidências se associam a isto. A outra vertente seria explorá-lo como um nutriente imuno específico. E nós sabemos dos trabalhos de Ken Ferron e outros que existe realmente uma possibilidade. No entanto, há que se lembrar que até hoje as diretrizes da ESPEN, publicadas agora em 2016 sobre câncer, ainda sugerem o uso de ômega 3, mas não com segurança absoluta, porque novos trabalhos são necessários. Aqui em Copenhague, o tempo está maravilhoso, é uma pena que você não esteja conosco, mas amanhã você terá novamente Academia Danone e Braskem juntos, levando a você o terceiro dia da ESPEN. Até amanhã.